Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula? Então vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de português, tá certo? Vamos para a nossa terceira aula de português e vamos então para nosso cantinho. Eu espero vocês pegarem seu material de estudo, tenham em mãos o seu livro de português, o caderno, todo o material de estudo que a gente vai precisar para a aula de hoje, tá certo? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso assunto que a gente já vem vendo nas aulas anteriores, que é fábulas, e também vamos aprender um pouquinho sobre propagandas, tá ok? Aqui na nossa continuidade do conteúdo fábulas, a gente vai finalizar esse conteúdo, tá bom? Para que na próxima aula a gente possa iniciar um conteúdo novinho em folha, tá? E então, vocês têm lido as fábulas que a gente ouve aqui na nossa aula. Eu pedi que vocês também em casa procurassem outras fábulas, pesquisassem e fizessem aquele livro, né? Não esqueçam de estar anotando, de estar reescrevendo as histórias, as fábulas, os contos que você gosta, para que a gente possa depois, quando a gente se encontrar, ver o que cada um escreveu. Quantas histórias bacanas vocês leram, tá bom? É muito legal ler, é muito bom aprender novas histórias, tá certo? E na hora da história de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o corvo e a raposa. Meus amores, vocês lembram que a tia falou para vocês que fábulas, elas são histórias curtas. E essas histórias, geralmente, elas têm como personagens principais os animais. E que esses animais, eles têm características, não é? Próprias e têm pensamento, têm atitudes como os humanos. Então, as fábulas, elas são mágicas, elas são histórias muito legais por isso, por dar vida a alguns animais. E esses animais, eles passam por algumas aventuras e ao final de cada fábula tem um ensinamento muito bacana, que é chamado o quê? Quem lembra? A moral da história. Então, ao final de toda a fábula, a gente aprende alguma coisa. A gente aprende que algumas atitudes podem mudar muito uma situação. E hoje nós vamos ouvir um pouco da fábula O Corvo e a Raposa. Vocês já viram um corvo e uma raposa? E imaginem só esses dois animais falantes, como a gente vê nas fábulas. Que legal, não é? O corvo, ele é um pássaro e a raposa é um animal muito astuto, muito esperta, né? Então, cada um desses animais, das fábulas que a gente vê, tem algumas características. Lembram da fábula da formiga e a cigarra? Que a formiga era muito trabalhadora, muito esforçada. Já a cigarra, né? Não queria nada, só queria saber de cantarolar. Nós temos aqui nesse caso a raposa, que é um animal esperto, uma característica desse animal é a esperteza. E o corvo, que é um animal muito vaidoso, muito orgulhoso, que adora cantarolar, acha que ele tem o melhor canto de toda a floresta. Então a nossa história começa assim. Estava o corvo imponente, segurando um enorme queijo no bico e se mostrando muito contente. Hipnotizada pela comida cheirosa, aproximou-se a raposa, falando toda dengosa. Seu corvo, não pude deixar de ouvir seu belo canto. E ao ouvir-lhe fazer um elogio, devo dizer que, além de forte, é admirável o seu belo porte. Olha só como a raposa foi astuta. Ela, sabendo que o corvo é um animal vaidoso, é um animal cheio de orgulho do seu canto, se aproximou dele e começou a elogiá-lo. O corvo, todo contente, segurava um enorme pedaço de queijo. Na floresta, dizem os animais, né, que o corvo, ele às vezes roubava a comida dos outros animais. Então os animais já estavam ali cansados de tanto ver o corvo só comendo comidas boas, pegando a deles, e eles bolaram um plano.
chamaram uma raposa, que esperta que era, para tentar pegar a comida do corvo e dar uma lição nele. A raposa foi se aproximando devagar e logo pensou: como que eu vou fazer para pegar esse pedaço de queijo? Se ele segura esse queijo no bico com tanta força? Então, ela logo usou a imaginação. E ela fez o quê? Ela o elogiou. Ela encheu o corvo de elogios para que ele pudesse cair, né, na cilada dela. Vamos continuar. Aí diz assim: o corvo, que já não cabia em si de tanto orgulho, respondeu à bajuladora: Dona Raposa, quanta honra tê-la à minha porta! Cantarei por ter me elogiado. Só que ao cantar, o queijo caiu para o lado. A raposa sabida conseguiu o que queria. Fugiu com a barriga cheia e mudou-se de freguesia. O corvo aprendeu que quem gosta de bajulação acaba ficando na mão. Olha só que interessante, meus amores. O corvo, como eu já havia dito a vocês, ficou todo vaidoso, todo cheio de si. Imaginava ele que a raposa estava sendo sincera, que ela estava falando a verdade. Mas vocês já sabem, né? Ela estava mentindo para que o corvo cantasse e ao abrir o bico, ó, ela pegasse a comida e saísse de barriga cheia. O que a gente pode aprender aqui com essa fábula? A gente pode aprender que a pessoa não deve se envaidecer demais, não é? Não deve orgulhar-se tanto assim. E também que mentir, ó, não é nada legal. Foi o que a raposa fez. Ela deu um falso elogio para o corvo para que ela pudesse assim pegar o pedaço de queijo. Então, agora a gente vai fazer uma pequena interpretação dessa fábula. Aqui a Tiane vai mostrar para vocês algumas perguntas e vocês aí de casa vão responder juntinho comigo para ver se de fato a gente conseguiu aprender e entender a nossa fábula de hoje. Vamos lá? A primeira pergunta diz: quais são os personagens dessa história? E aí, meus amores, quem foi que fez parte dessa fábula de hoje? Responderam? Acertou quem disse: a raposa e o corvo. Onde estava o corvo quando foi visto pela raposa? Lembram onde ele estava? O corvo estava pousado no galho de uma árvore. Estava lá segurando o seu pedaço de queijo, né? Aí a gente pode também fazer a próxima pergunta. O corvo acreditou nos elogios da raposa? O que é que vocês acham? Será que ele achava que ela estava sendo sincera? Isso, acertou quem disse que sim, pois ele ficou, que era o quê? Pura vaidade, ele ficou muito envaidecido. Veja os personagens abaixo e escreva algumas características atribuídas a cada um deles. Nós vamos perceber que durante os nossos estudos sobre fábulas, como eu falei para vocês no início aqui da nossa videoaula, que os animais eles tinham características próprias, né? A formiga ela era trabalhadora. Nós temos também a raposa e o corvo, que é da história de hoje, a gente vai já ver. E também tinha a questão da gente estar observando, meus amores, que essas características, elas também podem ser colocadas para nós, seres humanos, né? A questão do trabalho, nós tínhamos também a tartaruga, que foi muito perseverante, não é? Porque ela, mesmo andando devagarzinho, ela conseguiu chegar ao objetivo dela. E aqui nós podemos dizer que a raposa, ela é uma mentirosa, né? Porque ela fingiu dar elogios ao corvo e ela também foi muito esperta, né? Quando ela bolou o plano para pegar a comida do corvo. E o corvo, como é que a gente pode caracterizar o corvo? Como um animal vaidoso e também muito guloso, que pegava a comida dos outros animais. Como sabemos, as fábulas, ao final de cada uma delas tem um ensinamento, a moral da história. Qual dos provérbios abaixo a gente pode relacionar essa história? Em qual desses aqui a gente pode dizer que
se encaixa na fábula de hoje como a moral da história, o ensinamento? Amor com amor se paga? Promessa é dívida? Ou cuidado com quem muito elogia? Então, nós podemos dizer que cuidado com quem muito elogia cabe muito bem à nossa fábula de hoje. É você ter cuidado com a pessoa que te bajula demais, não é isso? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a propaganda, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas de fábulas. Não deixem de procurar e de ler novas fábulas, tá? Aqui na propaganda, a gente já viu um pouquinho sobre esse conteúdo nas aulas de redação, que é bem parecido com o cartaz publicitário, que ambos, tanto a propaganda quanto o cartaz publicitário, meus amores, eles têm essa função de informar, de chamar a atenção para algum conteúdo, para algum problema que está acontecendo. E aqui nós temos uma imagem que retrata um ônibus, né? Há um ônibus ou um avião ou qualquer um desses veículos que comportam muitas pessoas. E a frase principal diz: todos os assentos são preferenciais quando o assunto é respeito. Ofereça seu lugar a quem mais precisa. Meus amores, em algum momento vocês, quando andaram no ônibus, ou em algum avião, ou em qualquer um desses transportes que leva muitas pessoas, vocês observaram que lá tem esses assentos preferenciais, que são assentos reservados para portadores de deficiência, idosos, pessoas grávidas ou com o bebê no colo. Então, aqui nesse conteúdo, a gente pode ver que a palavra em destaque é o quê? Respeito. Quando se trata de respeito, você deve observar o quê? Que a gente tem que respeitar, dar de fato preferência a essas pessoas. Então, essa propaganda aqui, ela quer nos mostrar o quê? Que a gente deve ser respeitoso, que a gente deve sempre estar observando e dando lugar a essas pessoas, né? Por quê, tia? Porque se esses lugares estão reservados a essas pessoas, é porque de fato elas precisam desses lugares, elas precisam ter de todo esse cuidado, né? Cuidado maior com uma pessoa grávida, um idoso. Então, a gente pode ver que a propaganda, ela serve para que a gente possa refletir sobre o respeito e sobre todo esse cuidado, né, de ceder o lugar para essas pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Foi muito, muito gostoso estar com vocês mais uma vez e vamos sempre estar aqui nessa animação. Vamos todos com fé que tudo isso logo vai passar. Não deixem de olhar na plataforma Atividade, tá bom? Que vocês vão dar continuidade a esses nossos estudos aí em casa. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Para que vocês possam entender melhor. Beijo!